marcial. Então, o senhor como falou do crescimento da capoeira Angola em 84, mais ou menos por volta desse ano. E talvez o senhor não saiba, porque eu estive um tempo com o mestre Tapão Beiramar, o aluno do Nestor, sim. E ele tem um trabalho audiovisual incrível, que é até uma das referências do meu trabalho. E numa desses cursos, dessas aulas que eu fiz com ele, ele expôs uns vídeos do senhor junto com o mestre Moraes, em 84, uma ida de vocês ao Rio de Janeiro. E ele falou que a partir daquele momento, todo mundo do Rio de Janeiro, do Grupo Senzala, na época, olhou aquilo ali e ficou deslumbrado com a desenvoltura de vocês. Não só no chão, mas eles olharam que a capoeira Angola não era só no chão. A eficiência da capoeira Angola. Era o bote rápido e não era só os giros, né? Que se davam na época. E aquilo ali foi crucial para se mudar a visão da capoeira Angola daquela época. E eu eu tenho pouco tempo de capoeira perto de vocês, e aquilo vislumbra, acho que todo mundo da minha geração em relação a isso, né? Quem tem um carinho, gosta de capoeira Angola. E com isso, a gente enxerga, eu pelo menos, eu sempre enxerguei uma visão muito bonita entre mestre e discípulo, vendo você e o mestre Moraes. Certo. Né? E eu vi que o senhor montou um grupo não, né? Uma escola diferente. E houve algum desligamento entre você e o mestre Moraes? Sim, houve. Infelizmente, né? Eu acho que a nossa ligação foi bem fraternal, né? Eu devo muito ao mestre Moraes, no sentido de que quando eu vou para a Bahia, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, né, cara? Eu chego na Bahia e é o mestre Moraes que abre a sua casa para que eu venha me instalar. E, inclusive, uma das regras que ele colocou foi o seguinte: não, se ficar aqui em casa vai ter que estudar. Eu tinha parado de estudar, né, e tal. Legal, né? Aí eu vou terminar o segundo grau. Quando eu termino o segundo grau, tá havendo uma polêmica muito grande dentro da capoeira, né? Que é a questão de que o pessoal queria colocar de que somente as pessoas que eram formadas em educação física poderiam dar aula de capoeira, isso né? Já lá atrás? Já, isso era o PNC, o Plano Nacional de Capoeira, que foi elaborado, entendeu? E aí o João Pequeno entrou na briga, eu entrei na briga e tal. E aí isso foi uma coisa que eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, meu irmão. Eu vou fazer educação. Vou estudar essa porra. Vou estudar. E aí entrei, fiz o vestibular, passei. Aí fui estudar educação física, né? Me formei em educação física. E depois eu tive oportunidade de viajar com um grupo de show, que foi o Oba Oba, né? E fomos para os Estados Unidos e tal. Fiquei quase 3 anos viajando, né? Isso junto com o mestre Moraes? Né? Não, o mestre Moraes, pelo contrário, o mestre Moraes ficou em Salvador. E isso já causou um certo atrito, né? Porque, na verdade, ele ficou sozinho segurando o trabalho e eu fui viajar e tal. Retorno, né? A gente retorna junto, começo a trabalhar com ele de novo, a gente faz vários projetos junto. E depois, em 94, eu tenho uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para dar aula numa escola afrocêntrica, né? De capoeira. Era uma escola negra que trabalhava com crianças e que, a partir do momento que conheceram o meu trabalho, decidiram que queria ter a capoeira no lugar da educação física. Isso em que estado? Lá em Washington, D.C., né? Na verdade, eu fui convidado primeiro pelo Gelon Vieira, né, que ele me convidou primeiro para fazer uma oficina, e quando eu estava lá, esse pessoal me convidou. 90% das pessoas que eu entrevisto que falam que foi para os Estados Unidos foi através do mestre Gelon. Mas o Gelon realmente foi uma das pessoas, ele juntamente com o mestre Acordeon, foi as pessoas que chegaram lá e abriram bem o caminho, né? Eu e o Moraes, em 1984, a gente vai pela primeira vez nos Estados Unidos, a gente foi para Filadélfia, né, com um pesquisador, né, que era um professor,
que era o Ken Dossa. E aí a gente passa em Nova York e aí a gente vai conhecer o Gelon, né? E a gente passou na academia dele e tal. Resumindo, fui para lá para ficar 1 ano e acabei ficando 12 anos. Né? E aí durante esse período que eu estava lá, a gente passou a de uma certa forma se distanciar nas ideias, né? A forma de se fazer as coisas. E aí teve um período que não deu, né, cara? Eu acho que teve um período que ele, né, falou mesmo que não dava, e aí eu fiquei meio perdido e tal, até que eu resolvi na época criar a Fundação Internacional de Capoeira Angola, né, que era eu, Mestre Valmir Jurandir, né? Foi uma das maiores organizações, a FICA foi uma das maiores organizações de capoeira Angola do mundo, eu acho, né? E depois, várias coisas e tal, finalmente depois eu dei um tempo, saí e hoje em dia eu estou na Mucanda junto com meu irmão, um grupo bem menor que a gente possa, né, trabalha junto, faz coisas junto e assim, aos poucos a gente vai, de uma certa forma, aprendendo, né, cara? Eu vejo o seguinte, a gente aprende muito com nossos erros, tá entendendo? Eu acho que a vida, ela é uma grande escola. Sim. Né? E eu acho que nessa escola é que você sai formado. Eu aprendi uma coisa que é bem interessante, né? Na escola tradicional, você primeiro estuda e depois você faz a prova. Na escola ancestral, primeiro você faz a prova. E aprende com os erros, né? E depois você aprende. Né? É porque você fala com tanto carinho do Mestre Moraes, e a gente, eu comecei em 96 capoeira. Então quando a gente começa a ter acesso, que era muito difícil, né? A ter acesso à música, eu levava um gravadorzinho de fita, eu já faço essas palhaçadas, e o mestre cantava, eu ficava lá embaixo com um gravador desse tamanho, cheio de pilha, para conseguir livre. Mas eu acredito que o Mestre Moraes, ele conseguiu trazer a capoeira Angola para um outro patamar, né? Para um outro nível. Eu acho que, na verdade, não só a capoeira Angola, eu acho que toda a capoeira cresceu. Eu costumo dizer o seguinte, que a própria musicalidade dos outros estilos de capoeira vai se renovar, tendo como espelho o grupo de capoeira Angola Pelourinho, porque na época era uns birimbau afinado, era, sabe, uma bateria bem feita. Então isso aí inspirou para que outros grupos também falassem: poxa, cara, olha aqui os nossos birimbais, olha aqui nossa bateria, vamos melhorar também, olha lá o grupo lá como é. Então assim, eu acho que foi muito inspirador, né? E eu acho que o grupo de capoeira Angola Pelourinho da época, né, ele tinha um diferencial que era muito importante, porque a gente não discutia a capoeira só no nível da capoeira, a gente sempre discutiu a capoeira dentro de um nível político-social. Né? A gente trouxe essa discussão do movimento negro para dentro da capoeira, a gente trouxe essa discussão toda das relações sociais do Brasil para dentro da capoeira. A gente trouxe a questão de que a capoeira tem uma raiz africana e que é importante a gente estar trazendo isso para ser discutido, porque a capoeira estava partindo para um desenvolvimento, né? E a gente tem que lembrar também que estava saindo de uma ditadura militar, né? Então trazia toda uma visão de brasileiro, mas uma visão de brasileiro deturpada, no sentido de que as questões africanas eram deixadas bem de lado, né? E aí a gente traz a capoeira como uma identidade africana muito forte, né? E que essa raiz tinha que ser respeitada.
E o GECAP começa a fazer isso nessas discussões, né? Vai ter aula de Kikongo, né? A gente começa a trazer algumas canções de capoeira, né? Em palavras em Kikongo. Não, em Yorubá não, em Kikongo, né? Que é a língua banto, né? A gente traz a importância da cultura bantu para dentro da capoeira, essa discussão. Traz as questões sociais, né? E depois a FICA vai fazer o primeiro encontro internacional de mulheres, né? De capoeira, né? A FICA que fez, né? A gente, né? Trouxemos a mestra Janja, né? A Paulinha, a GG, né? Que não era mestra na época, mas a gente já vai trazendo já essas questões sociais. E eu acho que nesse ponto aí a Capoeira Angola contribuiu demais. E o GECAP foi a ponta de lança desse trabalho, né? Então, assim, eu acho que negar a importância, o trabalho de Mestre Moraes, independente de todas as polêmicas que ele possa me causar, poxa, é uma falta de respeito com a ancestralidade. Tá entendendo? Sim. Então, quando você fala que eu falo com muito carinho, eu falo com muito carinho, não, eu falo com muita sinceridade, né? Temos nossas diferenças, né? Eu vou sempre respeitar, né? Eu costumo dizer o seguinte: como é que você vai falar mal da sua ancestralidade? Não tem como. Entendeu? Então, independente de como ele me vê, eu tenho como eu vejo ele. Né? E esse respeito, ele sabe, eu não vou perder nunca, não tenho como perder isso, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças. Então, né? É dessa forma que eu vejo e dessa forma que eu trago, sempre coloquei com muito carinho. Grito marcial.